certo? Então ali, aqueles templos, segundo o que ela me disse, foi uma arquitetura dela. Então se você olhar lá a cidade de Angkor, né, você vai ver que ela é um complexo de vários templos. Então todos aqueles templos ali, por mais que se assemelhe, né, a templos hindus, né, você vai ver que tem quase que a mesma característica, e você vai ver ali também objetos como o sino, que significa ali a nave dos Aquirins. Você vai ver aquelas estupas, né, que também são a representação do formato das naves, né, antigas. E ela me disse que ela que foi a arquiteta, engenheira responsável pela construção daquele templo. Tá entendendo? Daquele templo. Tanto é que lá em 2009 eu vi uma cena tão linda lá. Eu vi algumas mulheres, né, com vestimentas laranja. Olha que engraçado, o chá que ela me deu, o líquido era laranja, né? As mulheres com aquela vestimenta assim, laranja e avermelhada, e com uma tiara muito linda na cabeça, que tinha, né, voltada para o céu, 3 antenas. O que parecia 3 antenas, né? Então a tiara daquelas sacerdotisas, né, muito linda, junto com a vestimenta delas. E eu fiquei assim admirado, né? Deixou aquelas mulheres lá mais lindas do que são à minha vista, certo? Então ela que deu toda aquela arquitetura, então ela foi responsável pela construção daquela cidade, correto? E de lá para cá ela vem migrando de corpo a corpo. Então o corpo que ela tinha há quase 5.000 anos atrás não é o mesmo. Sempre é criado um corpo que venha trazer benefício a eles e que venha ser adaptável à mudança climática que o mundo passa a cada centena de anos, né? Depois que ela falou tudo isso comigo, falou outras coisas mais que aqui eu não vou reportar para vocês, eu fui pro meu quarto, tomei um banho. No dia seguinte ela estava totalmente arrumada, bem alinhada, bem apresentável. E partimos dali para o aeroporto de Guarulhos. Chegando no aeroporto de Guarulhos, aguardamos ali uns 30 minutos e fomos direto para o Mato Grosso do Sul. Quando cheguei no Mato Grosso do Sul, no outro dia, às 14 horas, eu estive de frente para esse prédio comercial muito bonito, muito lindo mesmo, tá? Ele parece muito uma arquitetura octogonal, erguida, muito alto. Não sei quantos andares tem, mas parece ter mais de 20 andares, quase 30 andares. E eu olhando ali para aquele prédio, olhando ali ao redor do prédio, olhando aquelas pessoas, certo? Eu vi que eram pessoas diferentes que trabalhavam ali na recepção. Entrei, ao invés do elevador subir, o elevador desceu. E não tinha como saber quantos andares ele desceu. Por quê? Porque não tinha marcador. Né? Não tinha. E o interessante é que quando eu cheguei próximo a esse elevador, tinha uma pessoa que só zelava por esse elevador. Tanto é que quando eu estava na recepção, esperando uma pessoa vir, né, de baixo, né, para cima, para poder liberar a minha entrada e a dela, para você ver como funciona a hierarquia lá, uma pessoa entrou e foi direto para esse elevador. E na mesma hora, o faxineiro, que não era faxineiro coisa nenhuma, ele olhou para a mulher e falou com ela assim: não, esse elevador aqui está em manutenção, vai no outro. E quando o outro elevador abriu, né, a decoração de dentro do elevador, desse que abriu, esse que era acessível às outras pessoas, esse elevador social, não chegava nem aos pés da decoração, né, desse elevador. Então eu entendi a vaidade lá daquela mulher que queria ir nesse elevador e não no outro, né, e ela foi bruscamente interrompida. O suposto faxineiro acabou de passar o pano, né, ali no piso do elevador.
Ele logo colocou a plaquinha na porta, né? Com defeito. Aí o elevador fechou as portas, desceu, ou subiu, né? Mas no caso desceu, como eu estou dizendo para você, porque não tinha marcador para onde ele estava indo. E veio um homem alto, branco, parecia um russo, um cidadão russo, um homem muito branco, certo? Mas branco, 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 a pele chegava a ser até rosada. Até os cílios dele, a sobrancelha, são brancas. Ele olhou para mim muito alto, deveria ter mais ou menos ali 1,95 m. Na hora que ele olhou, ele pronunciou aquela mesma palavra que os dois tinham pronunciados lá no quarto do hotel. Certo? E aí eu entendi o esquema, né? Quando foi permitida a minha entrada no elevador, essa moça veio junto também o suposto motorista, que é aquele que eu falei com você que do lado esquerdo e direito encheu como fosse uma bola, nessa glândula da saliva que tem aqui, né, próximo aqui a nossa orelha, por dentro da boca, né, que é uma glândula salivária. Eles olharam para mim e o interessante que eu escutei, né, as coisas quebrando, tipo assim, sabe quando você faz aquele estalo com as mãos, que você fica mexendo os dedos, fica assim, tac, 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 os ossos ficam mexendo, quando você vira o seu tornozelo assim, para fazer um exercício físico, dá aquele estalo, né, principalmente quando você faz alongamento, aqueles mesmos estalos eu estava ouvindo. Ele tranquilo, né, todos os primogênitos sabiam que eu estava ali, então nenhum deles ia interferir nisso, né, era necessário eu ver essas coisas, certo? E o elevador foi só descendo, porque a sensação que era de descer. Se fosse para eu jogar aqui, eu acredito que nós deveríamos ter descido ali uns 15 andares para baixo, né? Eu acredito que sejam uns 15 andares, pela questão da demora, porque eu sempre morei em cobertura e sempre eu gostei de morar em apartamentos, em prédios, né, que tivesse mais de 20 apartamentos para cima. Então eu sempre morei no 22º andar, no 25º andar, então dá para ter uma noção pela constância do costume de você subir, sem contar na época, né, que eu não tinha nada na vida e era um porteiro com muito orgulho, quando eu fui logo, né, expulso do Exército Brasileiro e fui trabalhar como porteiro. Eu comecei a me acostumar com os elevadores, porque sempre o morador, ele interfonava na portaria e dizia: olha, Carlos, quer jantar? Aí eu ia pegar pessoalmente, né, a comida lá no apartamento dele. Quando o elevador abria a porta, ele estava lá com um prato de comida, mais o suco para mim. E eu jantava, ficava feliz, lavava o prato e entregava só no outro dia, né? Quando ele passava na portaria, o porteiro do dia entregava para mim. Então eu tinha esse costume, né, habitual de andar de elevador para levar correspondência, né? Às vezes para ajudar um morador, tá entendendo? Às vezes o morador estava em depressão, ele me chamava para conversar comigo, aí eu descia com ele. Então eu tinha todo o esquema, né, e toda a estratégia nos meus horários de serviço. Eu sabia quem estava na rua, quem não estava, porque na época, quando eu chegava no condomínio que eu era porteiro, eu era o chefe dos porteiros, mas eu também era porteiro. Então, como não tinha o título, né, de zelador, eu era o porteiro que tomava conta dos outros porteiros e das duas faxineiras, certo? Então, o meu horário era de 19 às 7 da manhã, 12 horas por 36. E nesse intervalo, quando eu chegava para assumir o meu posto, sendo que o meu horário de entrada era às 19 horas, eu chegava lá às 17, porque eu chegava, vestia o meu uniforme, fazia revisão na garagem, anotava os carros que não estavam no prédio, então eu tinha noção de quem estava na rua, não. Sem contar que quando eu chegava para assumir meu posto, o porteiro do dia passava para mim as informações, né, de correspondências, de recado e por aí. Então isso foi muito habitual para mim, principalmente andar de elevador, né? Então, com toda essa experiência de trabalho e moradia, eu deduzo que foi uns 15 andares para baixo. Ok? Quando a porta abriu, o que eu vi foi um corredor de aproximadamente uns 300 metros. E
por que eu sei que é 300 metros? Porque a cada 100 metros tinha uma placa indicando para continuar seguindo. Não tinha entrada para a direita nem para a esquerda, era reta. E lá na frente eu vi uma porta tão preta, que era aquele preto perolado. Mas vamos lá, quando eu saí do elevador, eu vi aquele corredor todo esculpido na rocha. Ele foi tão bem esculpido que pareceu ser uma gaveta única de granito, todo bem detalhado, certo? E quando a gente ia caminhando, as luzes iam acendendo, e era uma luz assim meio opaca, né? Aquela luz fraca opaca, sabe? Não era aquela luz de mercúrio, não. Era uma luz opaca, bem fraquinha. E eu caminhava junto com esses dois, né? Com esse grandão, esse grandão branquelo mesmo, que parecia ser um russo, com essa mulher muito bela, e com esse suposto motorista dela. Já aquele que me fez o convite, eu só vi dentro da sala da reunião. Então eu fui andando, e eu percebi que quando a luz acendia, ela equivalia somente a esses 100 metros, aquele conjunto de luz que acendia. Quando a gente chegava, vamos supor, a 200 metros, a que tinha acendido, que era a inicial, ela apagava e essa outra acendia. E o interessante é que não era lâmpada, não tinha buquilha, não tinha aquele bojo, nada. A luz, ela acendia da pedra. É como se eles tivessem cortado assim a rocha e colocasse um vidro camuflando com a mesma perfeição e com o mesmo diâmetro, né, que foi feito aquele corredor, né, e ali dentro colocasse uma lâmpada, mas não era. A energia fluía da própria rocha, através de uma tecnologia muito avançada. Eu vou dar um exemplo para você aqui que me veio à cabeça agora. Você já viu vagalume, não já? Com certeza. Ó, pessoal, pera aí que meu nariz começou a sangrar aqui. Pera aí, rapidinho. Eu vou deixar vocês escutando aqui o sonzinho aqui. Daqui a pouco eu volto. Eu não vou cancelar esse áudio, não. Só vou limpar meu nariz aqui. Tá pingando aqui, pera aí. Pronto, pessoal, já deu um jeito já. Certinho aí. Vou colocar esse algodão aqui rapidinho no nariz aqui. Aí, isto. Se eu ficar meio fanho aí, você já sabe o que é, né? Mas enfim. Seguindo esse corredor, quando chegamos na entrada dos 300 metros, né? Ao final dos 200, óbvio, né? Eu vi essa porta toda perolada, que se dividia em duas aberturas. Eu não vou saber aqui agora o nome dessa porta. Tá bom? Pera aí rapidinho. Deixa eu pegar só mais um algodão aqui, pessoal, rapidinho aqui.
Aí. Então essa porta perolada não, né? Perolada. Uma porta negra perolada. Ela tinha não tem porque tá lá ainda. Aquele símbolo de dois camaleões, um voltado por outro. Agora vamos voltar nesse corredor comigo, porque eu saltei, porque eu fui ali resolver esse problema de sangramento. É o seguinte, lembra que as luzes acendiam? E quando você olha pro teto, você vê ela surgir da pedra, mas não é lâmpada nem nada? Então, tudo clareava, mas aquele claro fraco. Mas era um fraco que dava para a gente ver, né, os aeroglifos que tinha ali na parede. Tá? Eu vou falar o tinha referindo ao meu passado, tá? Para ficar uma conjugação verbal melhor para você entender. Então, eu vi seres répteis trajando roupas, vestimentas antigas com lanças na mão, com armamentos futurísticos que eu fui ver somente em 2018, certo? Quem lembra aí que eu contei que o Eli Batista ele tinha me falado sobre aqueles amigos dele, né, que mexem com prospecção de pedras preciosas, aquele assunto das pirâmides lá na Amazônia? Quem lembra desse assunto? Quem lembra daquela parte que eu contei para você? Que foi a parte onde eu entro, né, levada pela grande serpente. Eu vejo ali sarcófagos, e dentro dos sarcófagos, corpos reptilianos mergulhados, né, no ouro monoatômico líquido. Quem lembra disso sabe o que eu estou falando. Lembra no áudio que eu falo de um outro sarcófago que tinha aquelas roupas, e em outro sarcófago que tinha as armas? Lembra disso? Quem ouviu esse áudio sabe disso, né? Sabe do que eu estou falando, né? Eu não tenho mais esse áudio, então não adianta me pedir mais. Procure aí com as pessoas aí, ou até mesmo com o Eli Batista, se é que ele pode passar para você esse áudio ou não, né? Também não sei se ele tem mais. Mas enfim. Eu vi essas figuras, que era a figura daqueles répteis que mais tarde eu vi. Certo? Que mais tarde eu tive o prazer de ver. Certo? Só que, por mais que seja de uma mesma linhagem, aqueles que estão ali, né, debaixo da floresta amazônica, são os que vieram deter esses que estão acordados. Mas quando chegou a limitação do tempo dado pela federação, pelo criador desse céu, dessa dimensão e densidade, o direito da prosperidade da vida e o rumo que a humanidade ia tomar por ela mesma, esses que ficaram acordados, junto com a linhagem dos Churupaques, né, que fez a cagada toda. Então essa moça e esse russo alto aí, não sei se ele é russo, estou dizendo por causa da característica física dele. Esses são da linhagem dos Anunnakis niburianos. Tá? Eu falei dinastia, mas eu vou mudar o termo. Ela está na 22ª geração. Ok? Já os homocapenses são, literalmente, a linhagem dos Churupaques, com a mesclagem dos Anunnakis de Nibiru que ficaram para trás. Você tem que entender isso aí. Beleza? Esses que ficaram, que são aqueles que estão ainda hibernando, né, debaixo da floresta amazônica, que vai do próprio estado da Amazônia, como do Pará, do Amapá, Rondônia, Roraima e Acre, pegando uma beirinha aqui de Tocantins, esses que estão nesse subterrâneo aí, dormindo, são aqueles que ficaram para deter os que estão acordados, mas eles tiveram que ir dormir. Esses também tinham que ir dormir, só que não foram. Tá entendendo? Por isso que existe esses guardiões que acendem a imaginação de mitologias, né? Que na verdade são os guardiões dos corpos desses Anunnakis niburianos que ainda detêm a forma réptil, diferente de Enki, Enlil, Anu, Antum, que passou por toda aquela mudança que eu já expliquei lá nos meus áudios
no YouTube, certo? Onde eles deixaram ali somente alguns aspectos répteis, mas tomaram a condição humanoide, humana mesmo, com feição humana, porém muito perfeita, correto? Já esses que estão hibernando, né, para serem acordados, são aqueles que ficaram entre generais, arquitetos, né, cientistas de todas as áreas, para deter esses que estão aí acordados, que por sua vez criou aí essa linhagem direta. Então, porque como eles têm ainda uma característica réptil muito grotesca, e a altura deles é entre 3,5 metros até 6 metros de altura, fica inviável, né, eles assumirem, né, um corpo para poder aparecer, porque todo mundo ficaria louco em ver um homem, ainda que perfeito fosse, com uma estatura de 7 metros. Né? Então por isso que eles mesclaram ali o seu DNA e fizeram, né, a pureza dentro da própria linhagem, para manter o ciclo. Então eles foram doutrinados em todo o ensinamento que eu passei para vocês. Porém, para eles é controverso. Para eles, é eles que têm direito. E como eles ficaram naquela época, né, proibidos de pisar no território onde hoje é a Antártida, eles mandaram seus bodes expiatórios, que foram os nazistas, os primeiros, né, a chegarem lá. Depois os estadunidenses, depois os franceses, os russos, e aí virou a bagunça toda e todo mundo quer um pedaço da Antártida, não sabendo eles o mal direto e indiretamente que tem ali, porque também ali tem outras raças antigas que vieram de uma outra guerra, que estão ali e que ainda não foram encontrados, que são muito hostis e estão debaixo do gelo, dormindo dentro de suas naves, que estão ali aprisionadas pelo excesso de gelo. E já tem aquelas outras civilizações menores, como os protanianos, maximianos e de outras constelações vizinhas, que estão ali para trabalhar e manter que esses seres hostis fiquem dormindo. Lembrando que os Aquirins já foram acordados, julgados, sentenciados e já foi feita sobre eles a execução da pena, como eu já falei nos meus áudios também. E os que ficaram aqui é para ser testemunha de todo o acontecimento que está por vir. E ponto final, não é verdade? Então, voltando lá para o corredor, fiz só essa fala aqui para você entender. Quando eu entrei, passando por essa porta perolada muito bonita, eu vi uma mesa tão linda, tão perfeita, só que a mesa ela não tinha um sustentáculo que a gente chama de pé, de apoio, né? Não tinha. Ela ficava pairando. Por quê? Porque o magnetismo da rocha do chão, ela era o negativo para essa rocha, que era como dois ímãs que se repelem. Então ela ficava estacionada ali, não tinha nada por baixo. Eu vi ali pessoas influentes da política atual, né, e da política que passou. Mas aqui eu não vou dizer os nomes. Tá bom? Mas a pivô de todas, que todo mundo conhece quando pesquisa aí na internet, é a rainha Elizabeth II, né? A rainha da Inglaterra, que foi aí o pivô, né, da busca, da procura, dos questionamentos de David Icke, que escreveu vários livros acerca das linhagens, né, reptilianas que vieram da árvore genealógica desde a Suméria antiga. Só que o David Icke escreve nos seus livros, não chega nem a 1% da verdade que é. Certo? Então, quando eu cheguei ali, eu vi seres répteis que não eram os Anunnakis niburianos. Eu vi seres répteis com asas, que é o que eles chamam hoje, né, de draconiano, que não tem nada a ver com o que eu expliquei para vocês, na verdade.
E vi também pessoas, certo? Do pescoço para baixo, com característica humana, inclusive estava até sem camisa, só com calça. E do pescoço para cima, uma face réptil, com escamas. Entendeu? Nessa sala, além dessa mesa, eu vi 6 túneis. 3 à minha direita, 3 à minha esquerda. Na minha frente, eu vi um portal, que na verdade era um arco suspenso no ar, e dentro desse arco parecia ter uma bolha, né, sabão, porque ele movimentava muito, justamente por causa da onda magnética, né, entre o eixo Têmber e o núcleo Lópide, né, que dá acesso para outras realidades aí. E eu entendi que a rainha, né, da Inglaterra e os outros políticos do mundo, imperadores da China, do Japão, da Coreia, na Europa, muita gente, vieram através desses portais, não foram através de um voo comercial, tá entendendo? Internacional, não. Vieram através desses portais. Já esses outros 6 túneis, 3 à minha direita, 3 à minha esquerda, ele dá acesso a outras localidades que eu não sei. E nem nunca quis saber. Tá entendendo? E automaticamente eu vi ali esses seres répteis. Uns tinham 1,60 m até 4 metros de altura. A liderança Anunnaki mesmo, esses répteis que mais tarde eu vi lá na Amazônia, como eu acabei de explicar para você, eu não vi. Eu vi lá na Amazônia, os que estão dormindo. Já os que estão acordados não esteve nessa reunião, porque não queriam me ver. Por causa de muito medo, muito temor, com medo de ali eu utilizar algum código para destruí-los. Só que eu sabia que não podia fazer isso, e se eu fizesse, eles seriam ressuscitados, porque o dia deles tem que se cumprir. Tudo tem um cumprimento, tudo tem que cumprir, no dia, na hora certa. Apesar de não existir tempo nem espaço, né? Mas a gente traz esse cálculo à tona de dia, mês e ano para dar um entendimento melhor, para que você entenda o que todos nós falamos, né? Pera rapidinho, gente. Deixa eu ver aqui rapidinho. Parou um pouco, mas daqui a pouco começa de novo. Mas enfim. Então, dado a essas coisas que eu acabei de falar para você aí, eu fui convidado a sentar. Aí cadeiras, né, de metal surgiu do chão, mas elas não se formaram do chão. Abriu-se, né, um quadrado, e delas suspendeu-se as cadeiras, né? Ao todo foram 33 cadeiras. E 33, né, é um número místico, principalmente para a maçonaria, né? O grão-mestre ele tem que estar num posto 33, né? Então para você ver como é que as coisas, né, vão ligando uma coisa a outra. Inclusive tem segredos na maçonaria que se algum membro, né, que esteja um pouco acima ali na 4ª escada, vou falar assim, na 6ª escada, na 10ª escada da graduação, se ele largar de tudo isso, coisa que ele não vai fazer, e falar, ele é assassinado. Todos nós sabemos disso. Isso não é problema para ninguém. Tá entendendo? E por que que a maçonaria, né, ela vem daqueles que são pedreiros, né, daqueles que trabalham. Vou falar de uma linguagem bem simplificada para você entender. Né? Porque quando fala maçom, significa pedreiros, né? Arquitetos, não é verdade? E por que que eles adoram um arquiteto de tudo que eles chamam de Gadu? Né? O grande arquiteto do universo. Por quê? Né? O pessoal é tão estagnado e sem tanto entendimento, né, que não é Gadu, é Gados, né? Tem um S.
E na verdade esse é um mensageiro que veio da parte do Criador deste céu, dessa dimensão, dessa densidade. Mas a grandiosidade e a virtude dele era tanta que eles entenderam que ele era o seu Senhor, o seu Deus. Naquele momento que o ser apareceu, eles já auto se corromperam, né? Então é assim que funciona. Eu sei que no grupo aqui tem gente da maçonaria, eu sei que tem gente aqui que é amigo de maçons, que tem influência no Brasil, eu sei disso. Eu já fui convidado, inclusive, para maçonaria, né? Não só para maçonaria, mas para várias outras organizações. Mas me fizeram um convite sabendo que eu não ia, né? É o mesmo que você oferecer quiabo para alguém que não quer comer. Você está oferecendo de hipócrita que você sabe que a pessoa não vai comer, não é verdade? Então, gente, as cadeiras surgiram, foram 33 cadeiras, eu me sentei em uma. Dava para ver que parecia que ela era feita ou de aço ou de alumínio, porque brilhava muito, tá? Um aço bem escovado assim, mas brilhante. A mesa sempre flutuante. E eles disseram para mim, né? Na verdade, eles que me deram a primeira ideia de começar a filmar seres alienígenas, né? Porque a pergunta que me foi feita é o seguinte: você pretende, e quando pretende, mostrar ao mundo a sua realidade? Eu nem passava pela cabeça filmar nada não, né? Eu já tinha tirado algumas fotos, mas era para mim, era para mostrar a ninguém, né? E ali eles me deram uma ideia naquele momento. Eu falei, epá, que ideia boa, né? Eu vou filmar esse pessoal. Foi aí onde eu fiz, né, o meu juramento perante a lei Astro e determinei que aquilo que me fosse dado por eles, que eu pudesse compartilhar, eu respeitaria o tempo deles para compartilhar, né? E foi feito, graças aos arquitetos de tudo, né? E ali a rainha da Inglaterra, ela falou o meu dialeto normalmente, a nossa língua nativa, o português, sem palhaçada, sem frescura. E ela falou comigo, olha, eu não sou a liderança aqui, mas eu já percebi que você não ficou tão assustado com tudo que você viu, porque eu ordenei que alguns mostrassem as suas faces, eu não posso mostrar a minha, porque eu estou trocando de pele, e por enquanto eu não posso romper e nem corromper essa aqui que eu estou usando, certo? A pergunta é, você pretende mostrar ao mundo o que você viu em outros mundos? Porque você é o único humano que foi levado a muitos planetas e é o único humano que pode perguntar seres da alta hierarquia. Nem nós, ninguém aqui que viemos de outras constelações, temos o privilégio, né, e a prerrogativa de perguntar alguma coisa. Tanto é que a maioria dos contactados, quando são abduzidos, não pode perguntar nada, porque uma não tem coragem e outra não tem inteligência para isso. Foi isso que ela me disse. Você já conversa com todo mundo, fala à vontade, participa de reuniões de federação. Logo você é um mero mortal. Desse jeito que ela falou comigo. Entendeu? E ali ela me lembrou, né, do acordo, né, que houve com as linhagens antigas, que cedeu o planeta para ela, né? Não para ela, mas para toda a linhagem, né, reptiliana. E também para toda a linhagem, né, dos antigos Churupacs. Tá entendendo? Com isso, ela quis dizer o seguinte, ela quis dizer para mim que eu teria que estar ciente da lei que diz aquilo que eu já falei para vocês uma vez, né, que uma vez o mundo apresentado a outros seres e doado, né, ele pertence àquela civilização até por um tempo. Então esse mundo está sob julgo, né, dessas pessoas, mas sofre interferência externa, porque senão hoje eles estariam totalmente dominando o planeta, né? E não está acontecendo isso, nem vai acontecer. Pelo contrário, quando eles se apresentarem a vocês, porque eu estou mais careca de ver do que tudo, automaticamente muitos vão ficar assustados, vão chamá-los de demônios, de anjos caídos, né? Vão começar a falar da profecia, né, dos demônios que vieram da Terra com feições e características diferentes, e aquela bandalheira toda que vocês já sabem. E ela quis me lembrar isso por quê? Porque ela não quis que eu interferisse no jugo que o próprio planeta carrega sobre si, porque a população antiga, os antepassados, né, que foi ensinado
por Zamaniel, por Arnetoliel, que passou todo o ensinamento, mesmo assim se corrompeu mais tarde. Tá entendendo? E entregou, né, o governo do mundo para os Anunnakis Niburianos, que ficaram para trás, que eu sempre mencionei dessa forma, que ficaram para trás, na verdade, como também os Churupaques, né, que hoje já não mais existem, mas deixou aí os seus filhos, que são os Homocapenses. E, inclusive, nessa reunião, tinha 4 Homocapenses. São homens brancos, opacos, bem altos, tá? Mais altos, inclusive, do que esse russo aí. Olhos azuis, crânio bem alongado, o maxilar, assim, ele é meio quadrado. Existe 2 fileiras pequenas de dente na parte de baixo do maxilar aqui, né, nessa parte do nosso dente inferior aqui. Nós temos uma única fileira de dente, né? Eles têm 2, só embaixo, em cima não. Então é um rosto assim meio quadrado, um crânio bem alongado mesmo. Não tem cabelo no crânio, tá? E é um crânio alongado não para trás, para cima, como se fosse um cone, tá? Como se fosse um cone. Aqueles crânios que encontraram no Peru, que encontraram na África, você vê que tem um alongamento mais para horizontal. Por quê? Porque a maioria ali era descendência híbrida, mas não de uma linhagem tão pura, como no caso é essa moça, que já está na 22ª, né? No 22º nascimento, mas não reencarnatório, só migrando um corpo para o outro, tá bom? Então o que acontece? Esses crânios, né, encontrados no Peru, encontrados na Bolívia, no Equador, né, que você tem a imagem aí, que já foi feito teste de DNA e mostrou que não que não só tem DNA humano, mas como DNA de fora, porque não tem nenhum DNA que seja semelhante na tabela, né, existente até hoje no nosso planeta, que é divulgada ao público. Então, sem contar também que na antiguidade os escravos, né, que adoravam ali os seus deuses, né, Churupaques, e os seus deuses Anunnakis Niburianos e outros seres que desciam que também tinham crânios alongados. Os Churupaques não tinham crânio alongado não, tá? Não. O crânio deles era um crânio assim, meio que parecendo um pêssego, tá? Mas não era tão alongado não. Tinha um pouco de alongamento, mas não era tanto, tá bom? Mas por causa da alteração genética, os homocapenses saíram, né, com o crânio alongado. E para eles, pela estatura deles e pelo que eles são, fica até bem aceitável, né, a imagem assim da pessoa. Então na antiguidade, quando os servos, os escravos, né, via ali os seus deuses, né, tomados de glórias, de vestimentas sacerdotais e reais, eles queriam que seus filhos, né, fossem igual aos deuses. Então quando as crianças nasciam, eles prensavam, né, a cabeça da criança em 2 pedaços de tábua, né, justamente para o crânio crescer, para fazer uma reverência aos deuses. Eu acredito que você já ouviu isso na internet, né? Eu estou dizendo aqui o que de fato é, confirmando o que você viu aí na internet. Então por isso que os crânios, eles são alongados para trás, na horizontal e não na vertical como um cone, tá entendendo? Alguns homocapenses, por algum problema genético na estrutura craniana, o crânio é levemente inclinado para trás, mas nada que seja muito inclinado, tá? Então o que vale é o crânio de cone mesmo, beleza? São homens altos, brancos, opacos, olhos azuis, queixo, né? Essa parte aqui do maxilar bem quadrada, 2 fileiras de dente embaixo, alguns têm 2,10 metros, né? O maior que eu vi entre eles tinha 2,70 metros, né, que é a liderança suprema que está ali debaixo, né, do Vaticano, dos 7 picos ali da Itália, certo? Já falei sobre isso também com vocês. E ali a rainha tomando frente de tudo, vou falar rainha, porque aqui não vou falar o nome dela verdadeiro, né? E a governanta, né, a rainha, fala rainha melhor, a rainha da Inglaterra ali tomando, né, a palavra perante todos eles. Depois que ela falou muita abóbora, certo? Todos eles não conseguiam olhar diretamente para mim. Eles olhavam
debaixo do olho, assim, sabe? Cabeça baixa e olhando só sorrateiramente. A rainha já me olhava de frente, né? E falava o nosso português nativo, que é a coisa mais linda do mundo.